E aí, seus lindos? Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Geek Freak. E hoje eu tô aqui pra fazer mais uma resenha em dobro. Hoje serão dos livros Dias Infinitos, da Rebecca Maisel, e Livro das Sombras, da Kate Tiernan. O parâmetro da escolha desses dois livros aqui pra resenha é que os dois são livros paranormais. Um vai tratar sobre bruxas e outro vai tratar sobre vampiros. Então, se você quiser ver alguma resenha específica, é só clicar na capa do livro agora. Eu vou começar com o livro Dias Infinitos, da Rebecca Maisel. Como eu disse, esse livro é sobre vampiros, vai contar a história da Lena. Ela já é uma vampira, tem mais de 500 anos, até que ela decide fazer um ritual que é possível aqui no universo deles pra voltar a ser humana. Mas pra esse ritual acontecer, primeiro, o vampiro tem que ter mais de 500 anos, e segundo, que um outro vampiro que ama muito esse que quer voltar precisa se sacrificar, ele precisa morrer em prol. E muitas vezes isso já falhou porque o sacrifício precisa ser altruísta e precisa ser de puro amor. E tipo, amor pra vampiro não tem, então é uma coisa muito difícil. Só que a nossa protagonista Lena, ela consegue, ela volta. E isso acaba não agradando muito os outros vampiros do coven dela. Eles não sabem que ela tá escondida ali dentro de uma escola. Ela foi pra uma outra cidade bem distante pra poder se esconder mesmo. Bom, a primeira coisa a dizer sobre esse livro é que eu normalmente não me atraio por temas assim, né? Vocês sabem que eu tenho um certo preconceito com o livro de vampiro. Por causa mesmo de Crepúsculo, eu acho que eu fiquei muito traumatizado, gente. Vocês não têm noção. Até hoje eu não consigo acreditar que eu vou achar uma história de vampiro que me agrade. Mas esse livro acabou sendo bem gostosinho. Eu acabei dando 3,5 estrelas. Eu quase dei 4, mas algumas coisas foram, assim, gradualmente me impedindo de dar 4 estrelas. Mas eu vou explicar pra vocês certinho agora. Dias Infinitos é basicamente dividido em duas situações. A primeira é o passado da Lena, quando ela era vampira, falando um pouco sobre o coven. E o outro aspecto desse livro é quando ela já tá no presente, na escola, fazendo novas amizades, tudo mais, tentando se adaptar à vida como humana. O problema pra mim, gente, a mesma coisa que aconteceu com outros livros de vampiro, é que eu espero que esse livro seja sobre vampiros. E não um YA contemporâneo com um fundinho, assim, bem opaco, sabe? Um vampiro ali em terceiro plano, e foi isso que eu encontrei aqui, infelizmente. Não foi uma história tão voltada pros vampiros. Porque por um lado, esse livro, ele é fantástico na hora que tá falando sobre o passado da Lena, quando tá contando sobre os vampiros, sobre o coven que ela participava. O cenário e os personagens durante essa parte são muito cativantes, são muito legais. Tem um que assim, meio romântico no ar, misturado com um emo gótico, que a gente sempre gosta, não é mesmo? E durante essa parte a gente é apresentado dois personagens, que é o Road, que é o bico par romântico da Lena, e o Viking, que é um outro vampiro que também gosta da Lena, já tem um triângulo amoroso logo no começo. Mas mesmo assim eu gostei muito desses personagens, são muito joia. Até algumas partes em flashback que contava como esses personagens do coven viraram vampiros são muito legais, muito interessantes de ler. Nossa, não tenho o que reclamar nessa parte mesmo. A forma como os vampiros foram descritos aqui nesse livro foi muito legal, porque a gente consegue realmente sentir o desespero, assim, de não ter uma alma, de não ter sentimentos, e até não conseguir ter as sensações, né, tipo o olfato, o paladar, o toque. E sério, isso dá muita aflição. Então, um ponto positivo pra autora ter conseguido gerar esse sentimento em mim. E durante essas cenas, assim, a gente vê que a autora, ela perdeu um tempinho dela ali montando um universo, deixando tudo amarradinho, né, as regras do universo de vampiros dela. E eu fiquei desejando enquanto eu lia, por favor, livro, seja inteiro nessa vibe, por favor, por favor, por favor. Não. Tudo isso acaba no momento que a Lena resolve virar humana e vai começar a viver uma vida normal. O livro, ele se torna centrado nesses draminhas na escola e nos insta-love da vida, e isso afundou pra mim a história toda. O que mais me incomodou a partir daí foram os personagens que ela conhece na escola, que são uns estereótipos, assim, muito exagerados, gente. A gente tem Tony, que é o cara artístico que se torna o melhor amigo da Lena, só que no fundo ele é apaixonado por ela. Daí do outro lado a gente tem o loirão, bonitão, gostosão lá, que é super popular na escola, e ela acaba se apaixonando por ele, mas não é correspondido. E a melhor parte, gente, calma, é agora. Tem 3 meninas que são tipo as Mean Girls, sabe? Meninas malvadas. Foi tipo muito, cara, não faz isso, porque ela colocou, são 3 loiras gostosonas que são super falsas com os outros, são super populares também, que fica seguindo o cara loirão. E toda vez que elas abriam a boca pra falar qualquer coisa, eu já falava, vai, lá vem as 3 graças, né? Desgraça, sem graça e nem de graça. E o que me deixou muito estressado é que a autora realmente escolheu seguir essa linha de a Lena vai tentar conquistar o loirão bonitão. E ela perde muito tempo nisso. E o cara, tipo, ele não serve pra nada aqui na história. Ele não tem personalidade, ele só serve mesmo pra
aparecer e ser bonito. Tipo, menina, você tem do seu lado o Tony, que é o seu super amigo, ele faz de tudo por você, tá morrendo por você e você tá cagando pra ele e se fazendo de sonsa também. Então, tudo isso que vai acontecendo acabou tomando tempo demais da história e ofuscando o trama principal, que é a Lena era uma vampira, virou uma humana, agora os vampiros do Coven dela estão atrás dela, sabe-se lá por quê. O foco nisso realmente só acontece no final do livro, então acho que a autora devia ter apagado um pouquinho o fogo dela pra contar melhor a história que ela tava tentando contar. A escrita desse livro, ela é muito gostosa, foi o que me fez aproveitar mais o livro, foi o que me fez dar tantas estrelas assim, porque ela flui super bem e a autora realmente consegue descrever sentimentos e sensações de uma forma muito bonita e que de certa forma me ajudaram a me aproximar da protagonista. As memórias da vida de vampira da Lena, elas meio que se misturam com a vida dela agora como humana, e isso é feito de uma forma bem criativa e bem instigante mesmo. Como eu disse, as coisas só culminam mesmo no final. A autora não deixou aquele cliffhanger, ela fez um negocinho bem básico. Não sei, eu acho que eu estou disposto a continuar assim, porque ainda tenho esperanças que a autora aproveite que ela tem em mãos, que é essa parte dos vampiros que ela criou. Mas assim, gente, no geral, se você consegue ignorar esse probleminha, se você é muito fã, tipo, de Academia de Vampiros, por exemplo, você vai adorar esse livro, é bem no mesmo estilo. Essa foi a minha opinião de Dias Infinitos. Vamos agora para Livro das Sombras, da Kate Tiernan. É o primeiro livro da série Coven. Essa série eu acho que tem 15 livros e vamos lá. Livro das Sombras vai contar a história da Morgana. Ela é uma pessoa comum, normal, tá lá na escola dela, de boa, de buenas, até que chega um rapazinho chamado Cal e ela começa a sentir que ele tá observando ela, que ele tá vendo alguma coisa nela, até que o Cal convida a Morgana e mais alguns amigos pra participar de um círculo e lá eles descobrem que ele na verdade é praticante da Wicca, né? Ele é meio que um bruxo. E depois desse círculo que eles fazem, a Morgana ela meio que sente um chamado pra essa área, então ela resolve explorar mais, se aproximar do Cal e estudar um pouco mais sobre a Wicca, porque no fundo ela tem alguns segredos que nem ela conhece. Eu não gostei muito desse livro, acabei dando 2 estrelas, mas o livro ele tem sim seus méritos, afinal a nota média dele no Goodreads é 4, então eu vou explicar pra vocês o que fez com que eu não gostasse e também por que esse livro tem 4 estrelas no Goodreads, que eu acho que algumas pessoas vão gostar sim. Enfim, vamos lá. Bom, a primeira coisa que me fez não gostar, sem brincadeira, nas 2 primeiras páginas eu já consegui ver como ia ser o livro inteiro, porque o que realmente me incomodou desde a primeira frase foi a escrita da autora, gente. Eu não gostei dessa escrita, meu Deus do céu. Primeiro que é cheio de diálogos fúteis, a escrita ela não é nada profissional, eu achei sim ela bem superficial, às vezes eu não sabia em que tempo verbal que tava, porque a autora resolvia mudar do nada. Durante a história a gente consegue ver que a autora ela tentou ser um pouquinho mais profunda, tentou ser, oh meu Deus, bruxo, isso aqui lá, mas felizmente não foi dessa vez, amiguinha. E num plano geral assim, parecia, gente, uma fanfic mal escrita. Pronto, vamos pro próximo tópico. Logo no primeiro ou segundo capítulo a gente já tem 1 milhão de personagens, tipo, é quase mais personagens do que Game of Thrones, o que eu achei um absurdo, e ela não desenvolveu absolutamente nenhum desses. A única coisa que eu sabia sobre os personagens era o nome deles, às vezes nem isso, e só, profundidade nenhuma. A protagonista Morgana me irritou um pouco, porque ela era meio ingênua às vezes, meio egoísta, e também às vezes ela era bem burra, vamos falar a verdade. Quanto ao Cal, né, que é esse carinha aí, o bruxo que apareceu na escola, a autora tentou fazer com que ele fosse um ar meio misterioso, assim, mas não conseguiu. Pra mim ele foi um personagem sem nada mesmo, não tinha nada de mistério ali pra descobrir. A história toda desse livro se passa ao redor da Morgana tentando descobrir mais sobre a Wicca, né, porque ela tá sentindo esse chamado, ela sente que ela deve ser uma bruxa, então ela começa a ler livros sobre, ela descobre uma livraria lá que tem livros sobre isso, então ela passa a frequentar todos os dias. Mas assim, quando a autora ela investe o tempo aqui que você tá lendo pra mostrar as coisas sobre a Wicca, pra explicar um pouquinho sobre essa religião, é realmente interessante ler, só que a trama em si não tem muita profundidade, não é tão interessante assim. Pra mim ela foi mal executada, principalmente porque esse livro é extremamente previsível. Enfim, falei que a escrita é o que puxa esse livro pro fosso, vamos falar sobre os diálogos, gente. Eu gargalhei durante os diálogos, não de forma boa, gargalhei porque estavam ridículos mesmo. Às vezes tinha uma cena meio placebo, assim, tipo, uma frase importava pro desenvolvimento da história e depois ficava, ai, você fez o seu dever de biologia? Ai, me empresta, posso copiar? Acabou a cena. Tipo, quê? O romance que vai se desenvolvendo aqui também é bem água com açúcar. As atitudes dos personagens são meio imaturas, então não curti muito não. A autora ela tentou deixar um suspense, ela não deu muitas respostas, acho que não falou absolutamente nada. Mas pra mim tudo que vai acontecer já é meio óbvio, tá, gente? Pra mim eu já li os 15 livros já só nesse daqui. O problema nisso aqui foi que ela deu umas dicas que foram praticamente um tiro no pé dela, porque as dicas dela revelavam demais e ela não conseguia esconder essa informação. E o livro ele acaba nesse cliffhanger mesmo de vocês já tinham adivinhado,
suportar, mas tcharam! Ai, gente, me perdoa, tá bom? Por essa resenha de 100% hate, mas eu tava precisando falar essas coisas, precisava compartilhar com vocês. Mas, como eu disse lá no começo, ele tem 4 estrelas no Goodreads, por quê? Eu consigo ver um mérito e um público pra esse livro. Talvez pessoas mais novas que cresceram lendo, acho que, por exemplo, aquela série House of Night, alguma coisa assim, né, gente, da Meg Cabot, são também trocentos livros, que curtem esse tipo de trama, não se importam da escrita ser um pouquinho mais amadora. Essas pessoas são o público desse livro, então não vão pela minha resenha de hate, vão pensando nisso que eu acabei de falar. Mas enfim, né, gente, já falei demais. Essas foram então as 2 resenhas de hoje, Dias Infinitos e Livro das Sombras. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo o que vocês estão achando desse formatinho de resenha ao dobro. Pra mim tá sendo mais legal porque eu posso falar um pouquinho mais rápido dos livros, sei lá, tá sendo mais confortável pra mim fazer uma resenha em dobro. Então, se vocês estiverem gostando, eu vou continuar, se não eu vou voltar a fazer as resenhas de um livro só mesmo. Digam também o que vocês acharam desses livros, se vocês estão a fim de ler algum deles, se você já leu o que você achou. É isso, um beijo pra vocês, meus lindinhos maravilhosos. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!